Fala rapaziada, dando continuidade aqui ao estudo do processo decisório. Quando a gente fala de processo decisório, quando a gente fala de tomada de decisão, a gente divide, o processo de tomada de decisão em dois. O processo pode ser linear, o processo pode ser sistêmico. São formas de entender esse processo decisório. O processo linear é um processo mais antigo, é uma forma de enxergar o processo mais antigo, é um processo derivado lá de Aristóteles, do projeto, também do entendimento mais cartesiano de organização, e o processo sistêmico mais atual, mais moderno, derivado lá da forma sistêmica, da abordagem sistêmica da administração, onde a gente vai estudar a interdependência da organização com o meio, dos elementos dentro da organização. Vamos tentar entender cada um deles de maneira individualizada e aí depois a gente faz as comparações que forem necessárias. Bom, quando eu falo de processo linear, eu falo de uma visão mais fechada de organização, onde cada ponto da organização se diz respeito única e exclusivamente àquele ponto, onde os estudos relacionados à administração eram relacionados a tarefas de forma individualizada. Não se tinha uma visão holística como a gente tem no processo sistêmico. Então, cada problema tinha uma solução única. Cada problema, quando gerado, gerava uma solução única. Por isso o nome linear. O entendimento de organização aqui, ele era retilíneo. A mesma coisa quando ele dizia que a decisão iria afetar apenas uma área da organização. A decisão iria afetar apenas aquela área que tinha gerado o problema. Percebe como é uma visão individualizada? Cada departamento fechado. Quando a gente falou lá dos estudos de processo, eu não disse para você que o entendimento das organizações no passado é que elas eram silos verticais, fechados, verticalizados, obscuros? Esse é o mesmo entendimento. E por último, que essa decisão, uma vez válida, estaria sempre válida com o passar do tempo. A validade de uma decisão, a validade de uma solução seria perpétua, certo? Seria para sempre. Já no processo sistêmico, uma forma distinta de enxergar o processo de tomada de decisão, eu já veria a organização de uma forma mais holística, de uma forma mais sistêmica, como a própria abordagem sistêmica lá já nos traria. A solução afetaria toda a organização. Aqui eu tenho um conceito de interdependência das funções, interdependência das decisões. Pensa o seguinte, se a sua visão de mundo, se a sua visão de pessoa fosse linear, quando eu tomo a decisão de namorar com fulana ou de namorar com ciclana, essa decisão diz respeito somente, única e exclusivamente à minha vida pessoal e aos meus relacionamentos. Não influenciaria em nenhuma outra área da sua vida. Aqui já não. Se você namora fulana, se você namora ciclana, isso afeta toda a sua convivência. Uma visão mais sistêmica. Outro ponto, os efeitos relacionados às decisões que você toma devem ser monitorados, aqui o famoso feedback. A retroação do processo de decisão deve ser monitorado, porque com isso eu gero um aprendizado organizacional, nem que seja para uma próxima decisão. Aqui, as decisões não afetarão as outras decisões. Uma decisão não afeta a outra. Aqui afeta. Aqui você gera uma retroalimentação e vai afetar as demais áreas. Os problemas são interrelacionados. Outro ponto aqui da decisão, do formato sistêmico de tomada de decisão é o seguinte: você consegue chegar à mesma solução por diversos caminhos distintos, por isso que ele diz que os processos e os problemas são interrelacionados, e contrariando o processo linear, a solução pode deixar de ser válida, porque o ambiente muda, o problema muda, as formas de abordar aquele problema também vão mudar. Assim sendo, essa solução que
para o processo cartesiano linear estará sempre válida, será perpétua, aqui não. Aqui ela vem com uma data de validade embutida. Ou seja, num determinado momento, algo pode ter acontecido que ou essa decisão já nem precisa mais ser tomada, ou essa solução que você havia colocado para essa decisão, ela caducou, já não vale mais, por qualquer coisa que tenha vindo a acontecer com a organização. Então, de maneira geral, qual que é a grande diferença? É a forma de enxergar as suas decisões. Aqui, no processo linear, eu coloco o olho do administrador somente para uma parte da organização. Aqui, no processo sistêmico, eu coloco o olho do administrador para toda a organização e, mais do que isso, para o meio, percebendo que a organização influencia o meio e o meio é influenciado pela organização, certo? Essa é a grande diferença. Bom, Marco, qual que é o formato atual? Qual que é o formato que as organizações utilizam na atualidade? Acho que essa sua dúvida já foi sanada com o passar da nossa aula. É claro que é o processo sistêmico. Na sua vida você deve perceber que quando você toma uma decisão, essa decisão imediatamente reverbera nas demais áreas da sua vida e principalmente os limites dos efeitos são desconhecidos. Você nem sabe até onde que essa sua decisão vai conseguir chegar, principalmente hoje com a riqueza dos sistemas de informação que nós temos, certo? Então é muito importante você perceber essa clara distinção. Tá errado o processo linear? Não. É simplesmente uma forma de ver, é simplesmente uma forma de enxergar, é uma forma bem mais antiga do que o processo sistêmico. Claro que hoje o processo sistêmico ele é muito mais utilizado porque a gente percebe que tudo está interconectado, assim sendo não faria sentido eu negar que os problemas estão interrelacionados. Certo? Quando você decide por algo na sua vida, quando você decide mudar de emprego, toda a sua família percebe essa relação. Toda essa sua família percebe essa decisão. Essa decisão influencia outros meios que não somente aqueles que dizem respeito à decisão que você tomou. Maravilha? Bom, finalizando aqui, dando uma retomada, processo linear, decisão afeta apenas uma área e a decisão sempre estará válida. Processo sistêmico, os problemas são interrelacionados e afetam toda a organização, assim como as decisões. E essa solução, essa decisão pode caducar, tem um prazo de validade. Maravilha, pessoal? Maravilha. Continue com a gente aqui, depois a gente vai falar sobre os passos do processo de tomar decisão que são bastante importantes. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.